Olá, alunos! Sejam bem-vindos e todos bem-vindas à aula de hoje. Nós vamos continuar o estudo da termoquímica. Somente gostaria de lembrá-los que nós já estudamos na termoquímica o que ela trata, que é o estudo da energia térmica em trânsito em uma reação química, que nós chamamos de calor da reação, cuja grandeza que mede esse calor chama-se entalpia. Estudamos também os tipos de calores, o calor de formação, o calor de combustão, e nesse momento nós vamos iniciar o estudo dos cálculos termoquímicos, onde nós vamos agora aprender a calcular as variações de entalpia das reações, ok? Esses cálculos de termoquímica serão realizados em 3 partes. Muito bem, nessa primeira parte nós vamos estudar a conhecida como a lei de Hess, tá? Que trata do seguinte, tem o seguinte significado. Digamos que um exercício peça para nós calcularmos a variação de entalpia de uma reação genérica que vai de A até D. E para fazermos esse cálculo, ele fornece um gráfico, tá? Ele fornece aqui um gráfico para nós, e nesse gráfico eu tenho os valores das entalpias individuais, que vai de A até B, que vale menos 10 kJ, a entalpia que vai de B até C, que vale menos 20, e a entalpia que vai de C até D, que é igual a menos 30 kJ. E ele pede para calcular o ΔH, que vai de A até D. Como eu faço esse cálculo? É muito simples. Para calcularmos esse intervalo maior, basta apenas, única e exclusivamente, somar esses intervalos menores, certo? Para calcular o intervalo maior, basta somar os intervalos menores. Ou seja, para calcularmos o ΔH da reação que vai de A até D, basta somar o ΔH da primeira etapa, mais o ΔH da segunda etapa e o ΔH da terceira etapa, que é o que vai de C até D. Nesse caso, especificamente, vamos calcular o valor do ΔH. O ΔH da primeira etapa é menos 10 kJ, mais o ΔH da segunda etapa, que vale menos 20 kJ, mais o ΔH da terceira etapa, que é igual a menos 30 kJ. Somando, aí acabamos de calcular, obter o ΔH da reação global, que vai de A até C, que é igual a menos 10 com menos 20 dá menos 30, com menos 30 vai dar menos 60 kJ por mol. Ok? Esse é o significado da chamada lei de Hess. Para calcularmos o ΔH da reação global, basta somar o ΔH das reações intermediárias. Simples, não? Mas na prática existe uma forma de fazer isso. Eu vou mostrar como resolver uma questão para calcularmos o ΔH usando a lei de Hess. Vamos fazer aqui o primeiro exercício. Está aqui. Calcule o ΔH da reação 2 mols de carbono grafite mais 1 mol de hidrogênio gasoso, dando C2H2 gasoso. Muito bem, e para nós realizarmos o cálculo do ΔH desta reação, eu preciso somar as equações fornecidas nos dados. É só somar ΔH1, ΔH2, ΔH3, só isso? Mas eu devo somar as equações de tal modo que
o resultado da soma das três equações resulte na equação incógnita. Como fazer isso agora? Tá, então vamos lá, vamos treinar então. Em primeiro lugar, nós deveremos localizar nos dados cada substância da equação incógnita na qual eu quero achar o ΔH. Então localize aí, qual das três equações apresenta o carbono grafite? Localize aí, onde está localizado o carbono grafite? Aqui, ó, ele está localizado na equação número 2. Marque-o aí, por favor. O carbono grafite da equação 2, ele tem que ficar igual ao carbono grafite da equação que eu quero achar o ΔH. Ou seja, ele tem que ser um reagente com 2 mols. Aqui nos dados ele é um reagente, só que ele tem apenas 1 mol. Não serve, não serve. Tem que ter 2 mols. E como eu faço para que o carbono grafite tenha 2 mols? Então eu não tenho, eu preciso desses 2 mols. Basta eu multiplicar toda a equação 2 por 2. Toda a equação, inclusive o seu ΔH. Então vamos multiplicar. 2 vezes 1 vai ficar 2 mols de carbono grafite. Olha lá, ó, ficou igual à equação incógnita que eu desejo calcular o ΔH. 2 vezes 1, 2 mols de O2. 2 vezes 1, 2 mols de CO2. E o ΔH da reação apresenta o mesmo efeito que foi atribuído à reação. Multipliquei a reação por 2, o ΔH também eu multiplicarei por 2. Então ficou 2 vezes menos 394 kJ. Agora, na equação incógnita, depois do carbono grafite, nós temos o hidrogênio gasoso. E o hidrogênio gasoso está localizado nos dados aonde? Aqui, ó, o hidrogênio gasoso está localizado na equação número 3. Marque ele aí. Esse hidrogênio gasoso da equação 3, ele tem que ficar igual a esse hidrogênio aqui. Um reagente com 1 mol. Só que na equação dos dados, ele é um reagente, mas tem 2 mols. Não, não serve. Tem que ter 1 mol. E o que eu faço para aparecer aqui 1 mol onde eu tenho 2 mols? É simples. Para ficarmos com 1 mol, basta eu pegar toda a equação 3 e dividir por 2. Porque 2 dividido por 2 dá 1, e aí eu fico igual ao hidrogênio da minha equação incógnita. Então vamos dividir por 2 toda a equação número 3. 2 dividido por 2, 1 mol de hidrogênio gasoso, olha lá, ele já ficou igual à equação incógnita. Aqui tem 1 mol, né? 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2, 1 meio de O2. E aqui do lado direito, 2 dividido por 2, vai ficar 1 mol de H2O líquido. E tudo que nós fizermos com a equação, deveremos fazer o mesmo com o seu ΔH. Então o ΔH fica menos 572 dividido por 2 em quilojoules. E agora, para nós finalizarmos a equação incógnita, agora eu vou localizar nos dados onde está localizado essa substância, que é o C2H2 gasoso. Aqui, ó, ele está localizado na equação número 1. Então marque ele aí. Agora você tem que deixar esse C2H2 que eu estou marcando aqui, ó, exatamente igual ao C2H2 na qual eu quero achar o ΔH.
Mas ele não está igual. Como que ele se encontra? Ele tem 1 mol, só que ele é um reagente. E aqui nós temos 1 mol, só que ele é produto. Tá? E como é que eu transformo um reagente num produto? Para transformar um reagente num produto, basta inverter a equação fornecida. Ou seja, inverter a equação quer dizer que o reagente vira produto, o produto vira o reagente, e ao inverter a equação, inverte-se o sinal do seu ΔH. Ou seja, toda e qualquer alteração que fizermos com as equações, as mesmas alterações devem ser realizadas também com o seu ΔH. Então vamos inverter aqui. Os produtos aqui transformam-se em reagentes. Então fica 2CO2 gasoso mais H2O líquido. E esses reagentes, passado para o lado direito, transformaram-se em produtos. Então fica C2H2 gasoso mais 5 meios de O2 gasoso, e ao invertermos a equação, eu devo inverter o sinal do ΔH. Aqui ele era menos 1.301 kJ, foi invertida a equação e eu inverti o sinal. Ficou mais 301 kJ. Bom, senhores, então agora, para obtermos esta equação na qual eu quero achar o ΔH, deveremos somar as equações com essas devidas alterações. Vamos agora verificar se estas alterações estão corretas. Como fazer isso? Agora eu vou somar as 3 equações devidamente alteradas. E quando somar as equações, o que tiver igual em lados opostos, eu devo cancelar. O que tem igual em lados opostos para eu cortar? Por exemplo, 2 mols de gás carbônico gasoso de um lado, 2 mols de gás carbônico gasoso do outro lado. Sempre em quantidades iguais e em lados opostos. Por exemplo, H2O líquido do lado direito com H2O líquido do lado esquerdo. Agora, com relação ao oxigênio, eu vou somar 2 mais meio. Quanto que vai dar 2 mais meio? Eu vou fazer aqui, ó, 2 mais meio. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 deu 1. E 4 mais 1, a soma de 2 mais meio deu 5 meios. Então já sei. Significa que se eu somar esses 2 coeficientes dá 5 meios, eu cancelo com esses 5 meios do lado direito. Mas para cancelar, somente se estiver em lados opostos e na mesma quantidade. Soma o que sobrou. Sobrou 2 carbono grafite do lado esquerdo mais hidrogênio gasoso, dando do lado direito C2H2 gasoso. Comparem o resultado obtido dessa soma com a equação fornecida para eu calcular o ΔH. Comparem as duas equações. Elas estão iguais? Sim, exatamente iguais, lógico. Ou então, pela lei de Hess, o ΔH é obtido pela soma do ΔH das reações intermediárias, que somadas originaram a reação global. Mas não os valores iniciais aqui fornecidos inicialmente, não são esses, e sim esses valores aqui, ó, que foram obtidos. Tá, então vamos calcular aqui esses valores para verificarmos quanto que deu isso daqui. No primeiro
394 vezes 2 vai dar menos 788 quilojoules. O outro é menos 572 dividido por 2, deu menos 286 quilojoules. Bom, então agora vamos substituir. O ΔH da primeira reação está aqui, ó, mais 1.301. O ΔH da reação 2 está aqui, ó, menos 788, mais o ΔH da reação 3 está aqui, ó, menos 286. Então fica mais 1.301, 788 mais 286 deu menos 1074. Agora eu pego o sinal do número maior e vou subtrair. A resposta final é igual a menos, vou repetir aqui o cálculo, 1.301 menos 1074. 227 quilojoules. Eu só vou recapitular aqui os cálculos anteriores. 394 vezes 2, 572 dividido por 2, mais 788, 1074 menos 1301. Ok. 227 quilojoules por mol, já que essa reação é de formação de 1 mol do C2H2. Certo? Esse é o significado da lei de Hess. A soma do ΔH das reações intermediárias origina a reação global na qual eu quero calcular o ΔH. Eu vou fazer mais um exercício envolvendo esse raciocínio. Acompanhe, por favor. Aqui está mais um exercício para aplicarmos a lei de Hess. Calcule o ΔH de combustão do metanol e nos dados fornecidos nós temos essas equações com os seus respectivos ΔH. Percebam inicialmente que ele pede para calcular o ΔH de combustão do metanol, mas ele não fornece a reação de combustão. Ele não fornece a reação de combustão, mas nós já aprendemos a fazer isso na aula da semana passada. E é muito comum nos exercícios dos vestibulares ele não fornecer essa equação, porque ele admite que vocês já saibam fazer isso. Então vamos pegar aqui o metanol, que é esse álcool primário, CH3OH, e a combustão é uma queima, e para queimar esse álcool ele tem que reagir com o oxigênio do ar. E nesse caso, os produtos da combustão completa, já que o combustível tem carbono e hidrogênio, são sempre gás carbônico e água. Gás carbônico e água líquida. E para nós fazermos o balanceamento dessa combustão, o padrão é iniciarmos o balanceamento partindo-se de 1 mol do combustível. Primeiro o átomo de carbono, um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. Depois os hidrogênios, o balanceamento dos hidrogênios são 4 hidrogênios nos reagentes, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos e por último o balanceamento do átomo de oxigênio, que são aqui 2 com mais 2, somando dá 4. Então 4 do lado esquerdo, dos quais eu já tenho 1 mol aqui para contabilizar. Então são 4 menos 1, faltam 3. Como 3 é um número ímpar, então eu coloco 3 meios de O2. Aqui está a equação de combustão que ele não forneceu para eu calcular o ΔH. Agora, como eu devo fazer isso? Da seguinte maneira,
eu deverei localizar nos dados cada substância da equação na qual eu quero achar o ΔH e deixar nos dados idêntico como está na equação incógnita. Então localize aqui onde está localizado nos dados o metanol, cuja fórmula é o CH3OH líquido. Onde ele está localizado? Achou ele aí? Aqui, ó, ele está na equação número 1. E o metanol da equação fornecida nos dados, esse aqui, tem que ficar igual a esse. Ou seja, 1 mol e além do mais tem que ser um reagente. Ele tem 1 mol só que é produto. Não. Tem que ser um reagente. E como é que eu pego um produto e transformo num reagente? Como fazer isso? Aí nós deveremos inverter a primeira equação. Inverter a primeira equação significa que o produto vira reagente, os reagentes transformam-se em produtos e deveremos também inverter o sinal do ΔH. Então, invertendo a primeira equação, nós teremos o metanol no estado líquido do lado esquerdo. Perceba, ó, já ficou igual à equação incógnita. O carbono grafite, que era um reagente, agora virou um produto, assim como também é produto 2 mols de hidrogênio, mais meio mol de oxigênio. E como a equação foi invertida, inverte-se o sinal do ΔH. Era menos, então fica mais 239 kJ. Muitos alunos erram os exercícios da lei de Hess porque acabam se esquecendo de fazer as alterações que fizeram com as equações com os respectivos ΔH. Não. O que for feito com a equação faz o mesmo com o seu ΔH. Não esqueça, por favor. Depois do metanol, aqui na equação incógnita, nós temos o oxigênio, mas aqui temos um problema. Onde está localizado o oxigênio? Bom, aqui ó, tem oxigênio na equação 1, tem oxigênio na equação 2, tem oxigênio na equação 3. Ele está presente nas 3 reações dos dados. E agora o que eu faço? Agora você não vai fazer absolutamente nada. Simplesmente pula o oxigênio, porque se você mexer em uma equação, dá problema em outra. Quando a equação incógnita apresentar uma substância que repetir nos dados, você não faz nada, somente pula essa substância. No final vai dar isso daqui. Aguardem. Então, se é para eu pular, depois do oxigênio tem o CO2. Localize aí, meu amigo, minha amiga, onde está localizado o CO2 nos dados. Achei, está aqui, ó. Ele está localizado na equação número 3. Marque ele aí. Já marquei. E agora? Este CO2 da equação 3 tem que ficar igual ao CO2 da equação incógnita. Um produto com 1 mol. Tá igualzinho, ó. Tá igualzinho. Ele é um produto e tem 1 mol. Perfeito. Então você não vai fazer nenhuma alteração. Apenas manter a equação como ela se encontra. Não vai fazer nenhuma alteração. Copia do jeito que está aqui, ó. Então fica carbono grafite mais oxigênio gasoso dando CO2 gasoso. E como eu não mudei nada, então o ΔH fica sem modificar, menos 393 kJ. Agora, na equação incógnita depois do CO2 tem o H2O, que está localizado aqui na equação número 2. Marque ele aqui.
o H2O da equação 2 tem que ficar exatamente igual a esse. Produto com 2 mols. Ele está na equação 2 no produto, só que tem 1 mol. Não serve, tem que ter 2 mols. Como eu faço para que apareça 2 mols aqui na frente? É fácil, é só pegar e multiplicar toda a equação 2 por 2. Toda, inclusive o seu ΔH. Então, multiplicando tudo por 2, fica 2 vezes 1, 2 mols de H2. 2 vezes meio é 2 meios, que é 1 mol de O2. 2 vezes 1, 2 mols de H2O líquido. Como eu multipliquei por 2 a equação, eu multiplicarei por 2 o seu ΔH. 2 vezes menos 286. Eu já vou deixar multiplicado aqui para usar no exercício daqui a pouquinho. Menos 572 kJ. Ok. Vamos ver se deu certo todas estas alterações. Como fazer a verificação? Agora eu vou passar um traço aqui embaixo e eu vou somar as equações que foram devidamente alteradas. E o que tiver igual em lados opostos, eu cancelo. O que tem igual em lados opostos para eu cortar? Aqui, ó. 2H2 gasoso de um lado, 2H2 gasoso do outro. Só pode cancelar em lados opostos com a mesma quantidade. Mais um. O que mais que dá para eu cortar aqui? Carbono grafite do lado direito com o carbono grafite do lado esquerdo. O que mais? E por último, o que nós temos aqui? Bom, com relação ao oxigênio, aqui se eu somar esses dois aqui, então vai dar 2 mols. 2 mols. E aqui do lado direito tem meio mol. Então como eu devo fazer agora? Você soma o oxigênio do lado esquerdo, 2, e subtrai no meio do oxigênio do lado direito. Tá, então eu somo 1 mais 1 deu 2, menos o oxigênio do lado direito, que é meio. Aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é 2, dividido por 1, que é 2. 2 vezes 2 deu 4. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. E se eu pegar e somar esses dois e subtrair desse daqui, 4 menos 1 deu 3 meios. Ah, então eu vou fazer assim. Tiro esse daqui da soma desses dois e ainda acaba sobrando 3 meios do lado esquerdo. Soma agora o que sobrou depois do cancelamento. Bom, depois de cancelar, aqui sobrou o metanol, mais 3 meios de oxigênio gasoso. Aqui do lado direito deu gás carbônico, mais 2 mols de água. Agora, se vocês compararem o resultado obtido com a equação que eu montei no início do exercício para calcular o ΔH, percebam, elas estão iguais. Sendo assim, pela lei de Hess, agora, para calcular o ΔH da reação, eu somo o ΔH das reações intermediárias. As reações intermediárias são aquelas que, quando somadas, origina a equação incógnita.
Esse é o significado da lei de Hess, senhores e senhoritas. Vamos calcular agora. O ΔH1 da primeira etapa é mais 239, mais o ΔH2 da segunda etapa é menos 572, mais o ΔH3 da terceira etapa é menos 393. Mais 239, 572 mais 393 deu menos 965. Pego o sinal do maior e vou subtrair. O resultado é igual a menos 726 kJ por mol, já que nós estamos queimando 1 mol do metanol. Aqui está a resposta final do cálculo do ΔH de uma reação usando a lei de Hess. Aí na segunda parte da aula nós vamos ver o cálculo de ΔH através da entalpia de formação. Até daqui a pouco, até a próxima oportunidade onde eu mostrar a sequência dessa aula.